Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. A lição de hoje nos traz o título Altares de Renovação. Aqui a pergunta que faz inicialmente, antes de Josué ir guerrear, ir para a batalha, ir para o campo, mais uma vez Deus pede algo. Lembrando que essa lição tem a ver com prioridades supremas que Deus deve tomar a princípio na vida de cada pessoa, antes de eles tomarem iniciativa pessoal, física. A intervenção de Deus tem que sempre vir primeiro, como eu falei para vocês ontem. A pergunta que é feita aqui é: qual foi a motivação de Josué para construir um altar para o Senhor? Eu não coloquei qual a motivação, porque não foi só uma motivação que ele tinha. Ele tinha várias motivações para fazer aquele altar. E é interessante porque quando Josué realiza aquele culto, aquela celebração, ele queria, dentre a questão primordial, fazer com que o povo não se esquecesse que era Deus, que era o Deus deles, e que eles eram o povo de Deus. Isso é uma das 4 opções que eu coloquei aqui. A primeira é, ele queria obedecer a Deus através da palavra que ele tinha dito lá em Deuteronômio capítulo 27 para Moisés. Ou seja, ele levantou o altar como cumprimento à obediência à palavra de Deus que tinha sido feito antes. Irmãos, sempre há segurança na obediência. Sempre, todas as vezes que você submete à vontade de Deus e permite com que ela seja soberana em sua vida, o melhor vai acontecer. Segundo ponto, ele queria renovar a aliança, evidenciando, como eu falei para vocês, que eles eram povo de Deus e que ele, o próprio Deus, era o Deus deles. Ou seja, era uma relação, era uma renovação de aliança para manter em alta o relacionamento deles com Deus. Um outro ponto, a terceira aqui, eu botei aqui, para mostrar adoração e gratidão. Deus tinha guiado eles até aqui, tinha aberto o mar, o Rio Jordão, tinha feito com que eles vencessem, de fato, contra Jericó, tanto quanto com Ai. Então agora, reconhecimento de gratidão, ele presta uma adoração a Deus através daquele altar. E quarta e última, ele queria testemunhar da contínua presença de Deus. Ou seja, um altar era uma evidência clara disso. Lembra que quando Abraão era chamado de construtor de altares, Abraão fez altares em vários lugares. Pelo menos a Bíblia chega a citar 4 delas que ele manifestava até então. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu coloquei aqui os lugares que o próprio Abraão foi, não está nesse telefone. Deixa eu pegar aqui uma pesquisa bem rápida que eu fiz aqui. E olha só o que diz aqui, ó. Pronto, os 4 altares. Primeiro, ele constrói um altar em Siquém. De acordo com Gênesis 12, 6 e 7. Ele fez isso após chegar na terra de Canaã. Ele também erigiu um altar em Betel, após separar-se de Ló, está em Gênesis 12, verso 8. Ele fez isso também em Hebron, após a separação dele, né? Tanto em Betel quanto em Hebron. Então a separação que houve da mesma personagem de Ló em relação a Abraão, em Gênesis 13, verso 8, também foi um motivo. Ele passou por ali e deixou um altar erigido. Um outro lugar, Gênesis 22, 9 a 14. Esse foi o Monte Moriá, um dos montes, né, onde Deus ofereceu o perdão, onde Abraão ofereceu ao seu filho Isaque em oferta a Deus, em holocausto a Deus. Então, assim, altares de renovação. Renovação de quê? Da fé, da gratidão, do reconhecimento da presença de Deus, e isso deveria ser renovado na vista do povo, uma vez que provavelmente esse tinha sido o primeiro altar que o próprio Josué erigiu depois que eles saíram de lá, ao atravessar tanto o Jordão, quanto pela passagem por Jericó e quanto a cidade de Ai. Então aqui agora, o próprio Josué vai levantar um altar para essa causa. Aqui embaixo tem uma coisa que eu achei bem interessante, olha só. Josué 8, 30 e 35 desempenha um papel significativo na mensagem teológica do livro, ao conectar uma das histórias mais horripilantes e violentas, que era a guerra, a algo totalmente diferente, como uma cena de reafirmação da aliança. A adoração, lembra que eu falei para vocês, um dos tópicos da adoração? Josué nos remete a um dos temas teológicos mais importantes destacado no início do livro, a tarefa de conduzir Israel a uma vida de obediência à aliança. Então ele correspondeu àquele ponto, o que Deus tinha dito para Moisés lá em Deuteronômio capítulo 27, e agora ele reafirma ao erigir aquele altar. Eu pergunto a você, como está o seu altar na família? Como está o seu altar particular? Como estão os seus momentos de oração com Deus
diariamente, todos os dias. Ele deve, de fato, ser prioritário. Antes de tomar qualquer decisão ou fazer qualquer coisa, levante a Deus em oração e erga um altar aonde você estiver. Aqui, ele fez um altar de pedras. Você vai fazer um altar que é fundamentado numa devoção do coração. E esse altar não é físico, mas é espiritual. Se você está no trabalho e algo lhe contraria, busque a Deus em oração. Faça com que o altar seja levantado e renove os seus votos com Deus, para que Ele seja o Senhor de sua vida em todos os lugares. Que Deus, portanto, nos abençoe e que esses altares sejam reerguidos em nossa vida e Deus seja glorificado. Vamos orar? Querido Pai Celestial, que somos agradecidos, Senhor, pela Tua palavra e pelo incentivo que nos dás de renovação para com as nossas alianças contigo. Que possamos manter em alto o nosso relacionamento e mostrar ao mundo que nós somos do Senhor e que o Senhor é nosso. Pedimos essas bênçãos, Pai, agradecidos, com perdão dos pecados, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, um ótimo dia em sua presença e até o próximo estudo, se Deus quiser. Até logo.